Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar os meus maiores micos aqui na França. Então, digamos que eu já passei por algumas situações aqui, tanto com a língua quanto no dia a dia mesmo, que eu achei, assim, um mico. O primeiro mico foi... isso aconteceu na primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 17 anos. Eu fiquei na casa de uma família. E aí, chegou a hora do jantar. Eu tava com bastante fome, tipo, na hora do jantar. E a gente sentou na mesa. E pra quem não sabe, as famílias aqui na França, elas são muito tradicionais, assim, na hora de comer, sabe? Sabe, pra eles, a família não come, tipo, no sofá, alguma coisa do tipo. Não, é todo mundo na mesa e tipo, os pratos já no lugar, os talheres, os copos. Enfim, algumas famílias no Brasil também têm essa tradição certinho, mas, por exemplo, lá em casa, cada um pega o seu prato, sabe? A gente gosta de comer na mesa também, todo mundo junto, mas não tem, assim, uma formalidadezinha, não, sabe? É bem tranquilo. Aí eu tava com bastante fome. E a Ivone, que era a minha host mom, chegou com uma panela de sopa. Aí eu falei, nossa, é sopa que temos pra hoje, né? Tipo, nossa, eu tava com bastante fome, mas é sopa, então é sopa. E, e aí tinha um pão também, uma baguete, bem francesa, assim, algumas baguetes, pra comer com a sopa. E eu falei, meu Deus, esse pão aí vai salvar. E aí eu comia sopa, pegava pão com sopa. E aí eu tentei ali, comi bastante, até tentar me encher, sabe? Passar um pouco da fome. E aí ela perguntou, ah, vocês querem mais? Eu quero. Aham. Comi outro prato de sopa com pão. Gente, eu tava com muita fome, eu precisava comer. E, né, na minha cabeça era sopa. Então, a gente tinha que ali comer bastante sopa. E eu vi que eles não estavam comendo tanto. Eu falei, nossa, esse povo come pouco, né? Aí, passou um tempo, ela foi levar a panela da sopa pra cozinha. Aí eu falei, tá bom, né? Tô lá sentada. Aí, de repente, ela chega com o prato principal. Gente, mas isso eu já tinha comido bastante. Assim, claro que eu comeria mais, né? Porque antes eu tava com bastante fome. Mas, tipo, o prato principal chegou e eu já tava quase ok, sabe? Ai, eu não como esquecer desse dia. E eu comi o prato principal. E depois ela ainda levou o prato principal e voltou com a sobremesa. E, e esse dia eu comi. Digamos que eu comi bastante, porque eu já tinha, assim, um entupido de pão com sopa. A segunda história foi na mesma casa, da mesma família. A gente tava um dia, tava eu, uma outra amiga brasileira, um amigo brasileiro, e essa família. E a gente foi. A gente tava saindo de casa, acho que a gente ia passear. A Ivone, ainda a host mom, tava contando uma história pra gente. Uma história. Só que na época o meu francês ainda era meio ruim. E eu não tava entendendo nada do que ela tava falando. Essa era a grande verdade. E aí, sabe quando alguém tá te contando uma coisa e você não tá entendendo? E aí você fica só com uma cara assim, um sorriso no rosto e balançando a cabeça. E aí, de repente, a minha amiga chega perto de mim e cochicha no meu ouvido. A história é triste, ela tá contando que a casa dela foi assaltada. Para de rir. A terceira história é sobre uma palavra que eu aprendi. Isso já foi mais recente, isso foi ano passado, né? A segunda vez que eu vim pra França. E eu tava com uns amigos franceses e eles me ensinaram uma palavra que eu não conhecia e me explicaram o que era. E a palavra era apparemment, que quer dizer aparentemente. E aí o que acontece? Alguns dias depois eu tive uma prova de francês que era fazer um texto, um trabalho, não me lembro bem. Era fazer um texto. E eu falei, quer saber? Eu vou usar essa palavra que eu aprendi. E aí, e aí eu escrevi a palavra como eu imaginava que ela fosse, porque eu nunca tinha visto ela escrita. Aí quando eu entreguei, alguns dias depois, quando eu recebi o meu texto corrigido pelo professor, ele colocou uma interrogação do tamanho do mundo, tipo, o que é isso que você escreveu? Eu vou deixar aqui como é, de verdade, e como eu escrevi. Gente,
E eu fiquei com tanta vergonha que, tipo, ele botou uma interrogação imensa. E aí eu achei muito engraçado quando eu fui descobrir como é que se escrevia a palavra, que eu escrevi um negócio nada a ver. O quarto mico, que é bem recente, mas bem recente mesmo, foi algumas semanas atrás, foi... eu tava voltando do meu trabalho, eu volto de ônibus, e aí, assim que eu entrei no ônibus, sentei, aquele balancinho do ônibus, me deu vontade de dormir, e aí eu apaguei. E aqui, tem alguns bancos no ônibus, eu tenho que explicar, porque eu nunca vi um ônibus no Brasil que é assim. Eles colocam uma cadeira alta e uma cadeira mais baixa. Então você senta, quando você senta na mais baixa, a sua cabeça fica mais ou menos na altura da cintura da que tá mais em cima. E aí, eu tava sentada nessa mais baixa e tinha uma moça na de cima. Aí nisso que eu dormi, eu dormi, né? E quando você dorme, você tem uma tendência de tombar a cabeça pro lado. E aí quando deu uma acordada assim, eu tava com a cabeça no colo da moça, porque tava mais ou menos na mesma altura, o colo dela, e eu encostei a cabeça assim por cima. E aí, gente, eu acordei, eu fiquei com uma vergonha. E eu pedi desculpa, falei, perdão, desolei. E aí, mas assim, eu fiquei com muita vergonha, só queria mudar de assento, mas eu nem mudei. E no final das contas, o que acabou acontecendo foi que eu dormi de novo. Tipo, eu tava com muito sono. E tipo, tava friozinho. E dentro do ônibus eles colocam aquecedor. Daí o ônibus fica quentinho, assim. Nossa, tava muito bom. Eu não queria sair. E aí eu continuei dormindo. E o que aconteceu foi que eu perdi o meu ponto. E quando eu percebi, eu já tava bem longe. Nossa, esse dia, eu vou acabar de contar o meu dia, porque foi um dia que realmente tudo deu errado. Eu já tava sem bateria, e aí eu desci, assim que eu vi que eu tinha passado o ponto, eu já tinha passado muito. Eu desci, só que eu não sabia nem onde eu tava, como é que eu tava pra casa, e meu celular tinha descarregado. Daí, tipo, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu pergunto pra alguém, mas eu falei, não, eu vou tentar aqui. E aí eu fui seguindo umas placas e tal, e eu acabei conseguindo chegar na minha casa. O problema foi que eu cheguei em casa e eu tinha esquecido a chave dentro de casa. Mas aí eu pedi o porteiro pra abrir a porta pra mim, porque ele tem todas as chaves. E aí deu tudo certo, que eu peguei minha chave lá dentro e eu tinha chave. Mas foi um dia, digamos que deu tudo errado. O último é tão recente que o último aconteceu ontem, gente. Então assim, é um mico fresquinho, mico do bom. Eu fui no supermercado e eu faço supermercado com um carrinho. Vou deixar uma foto aqui. Aqueles carrinhos de, sabe, que idoso adora usar pra fazer compra. Eu faço nesses carrinhos, por quê? Porque eu vou pro supermercado de metrô e é muito mais prático pra eu ficar arrastando o carrinho do que ficar carregando sacola e, tipo, eu faço compra pra semana, aí tem que comprar muita coisa. Aí fica pesado pra levar no ombro. Aí, fiz minhas compras e tô voltando de metrô. E aí, no metrô tem as catracas que você passa. E aí, assim que eu cheguei aqui na estação perto de casa, eu passei o cartão, só que, tipo, tinha duas portas, tem duas portas que se abrem na catraca quando você ativa, só que uma tava travada, então só metade abriu. E nessa metade eu não conseguia passar com o meu carrinho. Daí eu não passei. Só que o cartão de transporte de ônibus, de metrô, que é um cartão único, quando você passa ele assim, passou. Se você tenta passar de novo, aí eu fui pra outra roleta, tenta passar de novo, ele não dá mais, ele bloqueia. Aí eu olhei na porta do lado, uma porta que geralmente fica aberta, uma porta meio que de deficiente. Olhei se estava aberta, não, estava trancada. Então o que eu precisava fazer era entrar, tipo, passar o cartão entrando no metrô, pra depois eu conseguir passar de novo pra sair. Só que eu não conseguia passar para entrar. E aí eu comecei a pedir às pessoas, ô moça, por favor, passa o cartão do outro lado pra mim. Só que, gente, eu tomei vários nãos. E eu ficava pedindo, aí eu parava, eu desistia. Tipo, depois que eu pedi umas duas pessoas e elas me ignoraram completamente. Sim, gente, tem muito parisiense, sem um pingo de compaixão, de educação. Eu acho que também eles não estavam entendendo muito bem o que eu tava querendo. E as pessoas aqui são muito desconfiadas, né? Cidade grande e tal. E aí, tipo, ninguém queria me ajudar. Aí eu parei, assim, fiquei, tipo... O que eu faço? Aí, de repente, passa uma jovem, assim, mais ou menos da minha idade. Aí eu expliquei pra ela... Moça, eu preciso que você passe o cartão do outro lado pra mim pra eu conseguir sair daqui. Eu não conseguia sair do metrô, gente. Eu tava lá.
meu cartão não funcionava, a catraca tudo fechada, as catracas todas fechadas. Não dava nem pra eu pular a catraca, porque eu tinha um carrinho hiper pesado, que eu não ia conseguir nunca subir ele por cima da catraca. E aí finalmente essa mocinha falou assim, ah, tá bom, aí eu passo. Aí ela passou do outro lado, aí eu passei do meu lado, certo? E eu consegui passar, deu tudo certo no final. E foi isso, gente. Esses foram os meus 5 micos. Talvez tenham outros mais legais que eu tenha esquecido, mas eu tentei lembrar dos melhores. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo pra eu saber que você gostou, compartilha com os amigos e tudo mais. Então tá, um beijo e até os próximos. Tchau!